Olá, como vai? Meu nome é Maria Isabel Amando de Barros, eu sou pesquisadora do Programa Criança e Natureza do Instituto Alana, e é um prazer muito grande poder participar dessa formação sobre letramento climático para toda a rede municipal de educação de Ribeirão Preto, a convite do Movimento Ribeirão-3 e da FEA USP aí em Ribeirão também. É um prazer enorme estar aqui hoje falando com vocês, mesmo que remotamente, né? Então, a minha ideia é trazer um pouco de um contexto sobre o trabalho que a gente vem realizando a respeito do tema Criança e Natureza, que está muito relacionado com a questão climática, como vocês verão, e também saídas e caminhos práticos de como a gente pode mudar um pouco as nossas práticas e também as infraestruturas escolares para que a gente possa, então, ter uma escola mais saudável para as crianças, para a comunidade escolar e também para as cidades, contribuindo na questão de como a escola pode estar mais preparada para enfrentar a crise climática que está posta, né? Então, eu vou compartilhar um pouco uma apresentação que eu fiz e apresentar um pouco o conteúdo que eu tenho para dividir hoje com vocês. Vou compartilhar aqui. Ops, não. Apresentação de slides. Então, vamos lá. Então, o título da minha apresentação hoje é Escolas Saudáveis, né? Benefícios do desemparedamento, que é um tema que a gente vem usando bastante no Alana, para tratar dessa questão de como que as escolas podem ser escolas mais saudáveis para as crianças e para as cidades. Então, dando um pouco de contexto de onde eu trabalho, do que é o Instituto Alana, o que é o Programa Criança e Natureza. O Programa Criança e Natureza faz parte, então, desse sistema chamado Alana, né, do qual compõe-se o Instituto Alana, que é uma ONG de impacto socioambiental que promove o direito e o desenvolvimento integral da criança e fomenta novas formas de bem viver. O propósito do Criança e Natureza, que é um dos programas que forma o Instituto Alana, é defender o direito de toda criança a viver em um meio ambiente saudável, fortalecendo o seu vínculo com a natureza. Então, a gente vem trabalhando desde 2015 com esse propósito e a gente sonha com mais crianças na natureza e mais natureza para as crianças. A gente também trabalha por cidades mais verdes, acessíveis e amigáveis para as crianças, espaços escolares mais verdes, desafiadores e conectados com seus territórios, a natureza vista como um componente essencial para a saúde e o bem viver e também justiça climática e socioambiental para todas as infâncias. Nós trabalhamos com 5 eixos de atuação, né? A gente trabalha na área da educação, na área da saúde, na área da conservação da natureza, também trabalhamos com cidades e finalmente, recentemente, com clima, fomentando uma reflexão sobre justiça climática e socioambiental para as crianças e adolescentes, e defendendo seus direitos e os do meio ambiente com absoluta prioridade. Como vocês devem ter visto, né, nos demais conteúdos desse curso sobre letramento climático, nós estamos vivendo como humanidade 3 importantes crises, né, que juntas têm causado uma ameaça mesmo para a nossa continuidade como sociedade humana no planeta Terra, né? As 3 crises são as crises das mudanças climáticas, que vocês aprofundaram mais nesse curso, mas há também a crise da perda da biodiversidade e a crise da poluição e do desperdício. Essas crises, elas têm causado, então, efeitos concretos na nossa saúde e no nosso bem-estar, principalmente por meio da poluição sonora, da poluição atmosférica, da poluição química e, finalmente, das mudanças climáticas de fato, né? No caso das crianças e dos adolescentes, esses efeitos são diversos, mas eu gostaria aqui de relacionar 3 deles que estão bastante relacionados com a saúde mental, que é um tema bastante importante nesse momento que a gente tem vivido desse pós-pandemia, né? Então, a gente vê que essas crises, elas causam problemas muito graves no desenvolvimento cognitivo das crianças e jovens, dificuldades comportamentais e também prejudicam muito a qualidade do sono, causando muitas
perdas, né, no seu desenvolvimento integral. Além disso, as mudanças climáticas também têm sido uma ameaça muito séria em relação à ansiedade e também à angústia, né, relacionada a como que as crianças e jovens veem seu próprio futuro no planeta. Mas antes disso, né, antes dessas crises, né, terem tomado forma e evidência, a gente também estava vivendo uma crise muito silenciosa que um autor norte-americano chamado Richard Louv chamou de transtorno do déficit de natureza. Na verdade, esse não é um termo médico, não é mais um transtorno médico, mas é uma forma de chamar atenção para uma crise silenciosa que já vinha se desenhando também há décadas, causado principalmente pelo afastamento das crianças em relação ao brincar do lado de fora, a brincar ao ar livre do lado de outras crianças, principalmente em espaços públicos, em ruas, em praças, no seu bairro, né? E eu vou falar um pouco sobre o contexto dessa crise que vocês não devem ter tido tanto contato ao longo nesse curso, né? Então, ela tem diversas causas, né? Uma das causas principais é a violência, né? Aqui no Brasil e a própria urbanização, né? O modelo de urbanização que a gente tem assistido nas nossas sociedades. Então, a população está cada vez mais urbana, né? Aqui no Brasil, a gente tem cerca de 84% da população vivendo em cidades. Esse é um dado de 2010, está sendo atualizado, né, esse ano com o recenseamento do IBGE. E esse mesmo dado de 2010 dá conta de que 47% da população brasileira não se sente segura nas cidades em que vive. Então, a gente tem esse cenário que esse quadrinho ilustra bem, né? A gente está cada vez mais confinado nos ambientes privados e convivendo menos, né? Convivendo menos com o outro, convivendo menos em sociedade, nos espaços públicos. Isso tem um reflexo importantíssimo na relação que as crianças têm com a natureza, com os espaços abertos e com a própria cidade. Então, a gente tem um dado muito interessante aqui que mostra como o raio de ação, a mobilidade urbana das crianças, como isso encolheu ao longo de 4 gerações. Essa é uma figura que está em inglês e foi feita em Londres, mas é perfeitamente aplicável aqui no Brasil. Qualquer pessoa que tem 50 anos ou mais vai saber disso perfeitamente. Então, se vocês veem esse polígono maior, que está com uma corzinha mais vermelha, ele dá conta de que uma criança era permitido percorrer no bairro onde morava em 1919. Vejam bem o tamanho desse raio de ação que essa criança tinha. Ela podia percorrer isso a pé, ela podia ir fazer compras, ela podia visitar parentes, ela podia ir a pé para a escola, para a igreja, enfim, ela tinha um raio de ação muito grande. Já em 1950, esse raio diminuiu para esse círculo azul. Né? Então, uma criança podia percorrer por volta de 1,5 km ao longo no raio de sua casa. Em 1979, esse raio já foi um pouquinho menor, né? Ele está aqui, assim, nesse círculo um pouquinho mais rosa. E, finalmente, o raio amarelinho, o pontinho amarelinho, mostra o que uma criança pode fazer em 2007. Ela pode andar no máximo a 300 metros fora da sua casa. Né? Então, isso tem um impacto gigantesco no desenvolvimento integral das crianças e na forma como ela se apropria do seu território e na forma como ela se enxerga como cidadão da cidade em que vive. Outro aspecto muito importante é o acesso a espaços verdes qualificados, né? A gente tem também um encolhimento dos espaços verdes na malha urbana e uma desqualificação desses espaços, né? Então, vocês vejam que quando há espaços, ele é desqualificado, ele é pouco interessante, ele é pouco seguro para as crianças também conviverem entre si do lado de fora, né? E o que sobra para as crianças? Tem sobrado o ambiente digital. No Instituto Alana, a gente acredita que uma experiência segura, benéfica e próspera é um direito de todas as crianças e adolescentes, mas não é isso que está acontecendo, né? Então, a gente tem 2 chamados da Organização Mundial da Saúde para o impacto que o ambiente, que o uso, né, desqualificado e também muito intenso do ambiente digital tem causado nas crianças, né? Esses dois estudos, as 2 diretrizes da OMS
da OMS chamam atenção para o impacto do ambiente digital, principalmente em relação à atividade física, né? Então, tanto crianças muito pequenas quanto adolescentes estão fazendo muito menos atividade física do que deveria, do que seria saudável para essa população. E aí eu queria chamar a atenção que a atividade física não é sinônimo de esporte apenas, é também, mas significa também andar, significa caminhar, significa brincar do lado de fora, e tudo isso tem sido negado para as crianças e adolescentes das populações urbanas do nosso país. Um outro impacto de tudo isso é em relação à miopia, né? Então, eu trago um recorte de jornal do estado de São Paulo, do ano passado, chamando atenção para que 76% dos oftalmologistas relatam uma alta taxa de miopia associada ao tempo prolongado nas telas e falta de atividades ao ar livre, né? São duas coisas associadas. E quando a gente começou o nosso trabalho, a gente fez uma pesquisa aqui no programa Criança e Natureza, perguntando para as famílias aonde que elas achavam que as crianças iam ter essas experiências relacionadas às infâncias, tão características que a gente tem no nosso imaginário, que subir em árvore, brincar do lado de fora, jogar bola, comer fruta no pé, brincar, né? Enfim, se expandir do lado de fora. E todas as famílias foram unânimes em nos dizer que elas achavam que as crianças, esperavam que as crianças tivessem esse tipo de experiência, que já não acontecia mais no ambiente privado da família, na escola. Mas, na verdade, a gente percebe que não é isso que está acontecendo, né? A gente vive um modelo de educação muito voltada para a dimensão cognitiva e que não deixa espaço para esse tipo de experiência nas escolas, por diversas razões, né? Então, a primeira delas é a razão física mesmo, da infraestrutura escolar, né? Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, Anísio Teixeira, nos contam que apenas 24% das escolas brasileiras de educação infantil e 31% das creches possuem áreas verdes. A maioria dos espaços é mais ou menos parecido com esse, né? Esse é uma escola de educação infantil aqui na Grande São Paulo, né? Ou essa também da rede privada. Apenas 33% das escolas brasileiras de educação infantil e 41% das creches possuem espaços descobertos. A maioria não os possui. E mesmo quando há esses espaços, né? Essa uma escola também da rede pública aqui da Grande São Paulo, mesmo quando há espaços, as crianças não os usufruem como poderia, né, como poderia acontecer. Então, a gente tem também uma dissertação de mestrado feita no Rio de Janeiro, que nos mostra que, na maioria dos dias, as crianças não têm acesso ao pátio escolar, né, por diversas razões, ou porque está chovendo, ou porque tem outros trabalhos para fazer, ou mesmo porque elas estão sendo punidas e por isso não podem usar dos espaços abertos das suas escolas. Então, a gente tem um longo caminho a percorrer no sentido de, primeiro, proporcionar, né, espaços mais verdes e mais saudáveis para as crianças, e segundo, em fazer uso desses espaços de forma bem potente para que toda a comunidade escolar seja beneficiada, né? Então, a conclusão que a gente tem, né, após esse tempo todo de trabalho nesse tema, é que se as crianças não tiverem contato com a natureza na escola, é muito possível que elas não tenham experiências como a dessa imagem, né? Crianças brincando na terra, com a água, ao lado de outras crianças, experimentando o seu corpo em movimento, experimentando os sentidos e aprendendo com o corpo inteiro, não apenas com a mente. E as escolas têm um papel muito grande em repensar suas práticas, suas rotinas, sua infraestrutura, no sentido de prover esse tipo de experiência para as crianças, né? É claro que esse é um desafio sistêmico e intersetorial, não cabe apenas às escolas, né? Então, a gente vem trabalhando também com a área da saúde, né, com os pediatras, com os profissionais de saúde, chamando atenção para como esse tema é importante, na área de urbanismo, na área de meio ambiente, enfim, uma ampla gama de setores deve e pode ser mobilizado no sentido de lidar com essa crise que a gente vem chamando, então, de uma crise do emparedamento das infâncias, né? Tudo isso, claro, pautado pela diversidade e pela inclusão.
E aí, como é que isso se relaciona, então, né, com toda essa pauta da educação climática que vocês vêm estudando ao longo dessa formação? Na verdade, nós acreditamos que essas são pautas complementares. Quando a gente prepara uma escola para ser uma escola mais preparada para lidar com a questão climática, para trabalhar pelo desenvolvimento sustentável, ela também pode ser uma escola que vai proporcionar mais saúde para as crianças e para os adolescentes e também para toda a comunidade escolar. Então, é uma pauta que tem uma intersecção mesmo, né? E é isso que eu vou procurar mostrar aqui na minha apresentação até o final. Então, a gente pode trabalhar nas escolas, né? E isso vem sendo um grande chamado de todos os órgãos relacionados às mudanças climáticas, que as escolas podem realmente ser um grande polo de disseminação de práticas relacionadas à mitigação e à adaptação, né? Um grande pacote de intervenções que vão preparar as escolas para não sofrerem tantos os impactos das mudanças climáticas, né? E como é que a gente protege as escolas? A gente precisa, então, trabalhar com ecologia, com urbanismo, com infraestrutura e com mobilidade também. E é isso que está sendo feito, por exemplo, em Barcelona, onde todas as escolas estão sendo aparelhadas para estarem mais preparadas para as mudanças climáticas e irradiarem essas ações para os seus territórios e, simultaneamente, receberem os alunos numa escola mais saudável e, consequentemente, proporcionarem um serviço de educação melhor para essa comunidade, né? Então, as escolas vão ser, então, pontos nevrálgicos que devem ser tratados como pilares de todas essas atuações e transformações que a gente quer ver nos espaços públicos. É isso que Barcelona está fazendo. Então, o modo como se vive a infância tem um efeito espacial sobre a cidade. Então, se a gente mudar a escola, a gente impacta gradativamente a cidade toda. Então, a escola cumpre um papel social para as crianças, né, combatendo, então, essa crise do emparedamento, do déficit da natureza, e ambiental para a cidade. Uma escola mais verde, como essa dessa imagem, que é uma escola de educação infantil aqui no nosso país, lá no Rio Grande do Sul. Agora eu vou tratar um pouco dos benefícios, então, do desemparedamento, dessa escola saudável para as crianças e jovens. O contato com a natureza ele é importante para o desenvolvimento integral da criança em todas as suas dimensões, na dimensão cognitiva, na dimensão emocional, social, espiritual e física. Isso está comprovado por um grande corpo de pesquisas e evidências científicas. Eu vou trazer algumas delas agora para vocês. A natureza ela é lugar de bons encontros e de sentir-se bem, e as crianças sabem perfeitamente bem disso, né? As escolas baseadas na natureza, escolas que têm essa vivência ao ar livre como pilar do seu projeto político-pedagógico, elas são territórios que extrapolam o desenvolvimento intelectual e possibilitam vivências corporais, relacionais e emocionais. Todas essas imagens são de escolas aqui no Brasil. As atividades fora de sala de aula são descritas como mais intensas, potentes, humanizadas. São vivências que estabelecem a relação com o outro, com a natureza e com as atividades pedagógicas. Os alunos se conectam melhor com a tarefa, com os professores, com os colegas e também com eles mesmos. As atividades que prezam pela autonomia do estudante, pela interdisciplinaridade e pela integração dos saberes, as atividades ao ar livre, né? Elas prezam por essas características. E, simultaneamente, elas conseguem dar mais atenção às angústias e sofrimentos da comunidade, né? Uma preocupação muito grande que a gente tem agora em relação à saúde mental. Então, eu queria ressaltar essa imagem, né? Que é uma imagem de uma professora dando aula para uma sala do primeiro ano do ensino fundamental, né? Então, vocês veem que é uma aula de matemática, é que as crianças estão completamente engajadas, estão tomando sol, estão atentas, estão com o corpo todo engajado nesse aprendizado. Então, a gente precisa e é possível a gente conseguir dar conteúdos, né, curriculares do lado de fora também, como essa imagem nos mostra. Além dos benefícios para as próprias crianças, a gente tem também benefícios para a terra, né? A gente, assim,
crianças que têm uma infância mais rica em natureza, elas desenvolvem um senso de pertencimento e cuidado com a terra e os demais seres vivos. Elas sentem que ela tem um lugar ao qual ela pertence e que esse lugar é lar para o outro também, para as outras espécies que dividem esse planeta com a gente. Então, as pesquisas mostram claramente um comportamento pró-conservação durante a infância e a vida adulta nas crianças que conseguem ter uma infância mais rica em natureza. Tudo isso, né, todos esses benefícios, eles estão muito bem sistematizados num documento lançado pelo nosso programa em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que reúne mais de 20 mil pediatras brasileiros, né, um manual de orientação que se chama Benefícios da Natureza no Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes, está disponível no nosso site e também no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Além disso, recentemente a gente lançou também nessa mesma parceria uma nota de alerta sobre o papel da natureza na recuperação da saúde e bem-estar de crianças e adolescentes após a pandemia Covid-19. E então, essa nota de alerta chama a atenção de como as escolas podem ser espaços muito, muito importantes para a retomada, né, na promoção da saúde e bem-estar de educadores e estudantes, se a gente lançar mão do uso desses espaços ao ar livre, como pátios, quadras e jardins, ao mesmo tempo que a gente vai reduzir os riscos de transmissão do coronavírus. Aí eu vou tratar agora rapidamente dos benefícios do desemparedamento para cidades. Como é que tudo isso pode também contribuir para uma cidade mais verde e mais resiliente à crise climática? Então, as escolas saudáveis, elas podem ser parte de um grande ecossistema de soluções baseadas na natureza e irradiar ações de urbanismo mais amigável à infância, aumentando o sistema de áreas verdes das cidades. As escolas, vejam esse pátio, né, totalmente arborizado, totalmente permeável com o solo, né, as escolas podem compor o sistema de áreas verdes da cidade. Então, esse sistema, ele não é apenas composto de parques e praças, ele também pode ser composto de pátios escolares naturalizados, contribuindo para os benefícios que uma área verde traz para a cidade. Então, esses benefícios se traduzem em qualidade do ar, numa maior permeabilidade do solo, em habitat para espécies animais, para uma drenagem mais eficiente, conforto térmico, sombra, que vai ser muito importante, e, claro, também produção de alimentos. Então, vejam como esse pátio também, numa escola pública aqui no Brasil, como ele também contribui para a permeabilidade do solo, né? Um pátio também rico em árvores, ele contribui para a diminuição da poluição e o conforto térmico, né? Então, todas essas imagens mostram claramente como esses pátios escolares naturalizados podem contribuir com esses serviços ambientais que as áreas verdes proporcionam para as nossas cidades. E como é que a gente pode caminhar nesse sentido de nos tornarmos uma escola mais saudável para as crianças e para as cidades? A gente pode pensar em naturalização dos nossos pátios, a gente pode pensar em práticas de aprendizagem ao ar livre e na escola como espaço de resiliência climática. Eu vou detalhar um pouco mais esses caminhos agora. Na infraestrutura dos espaços escolares, a gente pode começar pensando em como que a gente pode proporcionar oportunidades para diferentes demandas e experiências, né? Como é que a gente pode proporcionar espaços para privacidades e encontros, né, como esses das imagens nos pátios escolares? Como é que a gente pode ter um mapa mental desse espaço, né, pensando em esconderijos, lugares de descoberta, privacidade, descanso, contemplação, encontros, conexão, movimentação, beleza, esses ambientes mistos que integram, então, equipamentos mais tradicionais, como os escorregadores, balanços, a sustentabilidade, né, de tudo isso, e a biodiversidade, plantando diferentes espécies, procurando trazer uma riqueza de biodiversidade para esses territórios, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, essa escola que quebrou, né, o seu pátio, esse lugar era totalmente cimentado, foi gramado e tem esse espaço de descida para as crianças brincarem. A gente tem esse túnel que não existia também e foi implantado no pátio. A gente tem esses pneus que trazem diversidade de movimento, as crianças conseguem escalar, então a gente aproveita o relevo desses pátios e proporciona desafios.
para as crianças, né? Como esse também. Então, tudo isso são ideias de como que a gente pode tornar o nosso pátio mais naturalizado, mais diverso, não apenas em termos de espécies vegetais, mas também diverso em termos de movimento e de oportunidades de brincadeiras e aprendizado, né? A gente pode apostar na simplicidade de materiais naturais e peças soltas, né? Essa é uma cozinha que pode ser perfeitamente construída nas escolas, né? Ou essa também a partir de caixotes, né? De pellets, também uma escola aqui no município, na cidade de Palmas, em Tocantins, e apostar nos materiais naturais, né? A gente tem uma tendência muito grande de apostar nos materiais de plástico, emborrachados, mas a gente tem uma tradição tão grande, tão bacana de elementos naturais no nosso país, tantas sementes, tanta madeira, tanta palha, tanta coisa que pode ser muito rica sensorialmente para ser trabalhada como ferramenta pedagógica, né? Então, aqui a gente está, por exemplo, numa reunião de docentes que estão revendo esses materiais dentro das suas escolas e pensando, bom, como é que a gente pode aproveitar toda essa riqueza de materiais naturais como ferramentas pedagógicas? A gente pode apostar na água, né? Como também é um instrumento de atividade para as crianças adoram brincar com a água e com a terra, né? Isso pode ser muito rico, né? Nas atividades que a gente proporciona para as crianças. As plantas, né? As hortas, né? Vejam a riqueza dessa horta também. A compostagem, né? Tudo isso, então, vai contribuir para uma escola mais saudável, né? Aqui também compostagem. Aqui eu queria trazer uma ferramenta para quem tem interesse, né, na questão de como o plantio pode ser usado como ferramenta pedagógica. A gente tem um projeto só sobre isso, chamado Terra das Crianças, tines.com. Quem quiser consultar esse site, vale muito a pena, tem muitos recursos de como a gente pode trazer o plantio para dentro das escolas e proporcionar um vínculo emocional entre a criança e a natureza nas escolas e em outros contextos também. E aqui algumas imagens, né, de como a gente está propondo isso mesmo nas cidades com as quais a gente tem trabalhando. Então, veja como esse pátio pode ser transformado, né? Ou esse aqui também, como ele pode ser transformado, trazendo salas de aula ao ar livre para que as crianças possam ter essa vivência do lado de fora, né? A gente sistematizou a maioria dessas informações de como naturalizar um espaço escolar nesse livro chamado Parques Naturalizados. Ele tem uma publicação impressa e também tem uma versão online acessível, está disponível no nosso site, que eu vou passar ao final dessa apresentação. E o capítulo 4 trata especificamente de como a gente pode, então, montar, né, estruturar paisagens naturais para o brincar, né? Como é que a gente pode usar a topografia, os caminhos, os jardins, os gramados, as hortas a nosso favor, como é que a gente pode plantar microflorestas, como é que a gente pode usar peças soltas da natureza como instrumentos de aprendizagem, elementos naturais, mobiliário, infraestruturas, brinquedos, enfim, um grande leque de como a gente pode tornar os nossos espaços mais naturais e, ao mesmo tempo, salas ao ar livre, né, para as nossas crianças e adolescentes. A gente também pode pensar em articulação com outros territórios. Quando a gente não tem um espaço propício nas escolas, a gente pode apostar em articulação com outros territórios. Eu gosto muito dessa imagem porque esse portão ele foi aberto, né, a partir de um desejo da comunidade escolar de acessar essa praça que tinha do lado da escola e que era muito longe de acessar com as crianças muito pequenas. Então, a escola abriu um portão e pôde, enfim, junto com a comunidade, com as famílias, implantar esse parquinho e assim a creche ganhou um parque, né, uma área verde para as crianças poderem usar. Aqui é um outro exemplo, na cidade de Jundiaí, onde a gente tem, então, uma escola, né, do lado esquerdo vocês podem ver, e uma área verde, né, do lado direito. Como é que as crianças podem acessar isso, né? Então, a gente tem estratégias de acalmamento de tráfego, a gente tem estratégias de urbanismo tático, que podem ser usadas para fazer um caminho escolar seguro e, ao mesmo tempo, amigável, para que as crianças, acompanhadas dos adultos, possam acessar essa área verde, que pode ser transformada
transformada com o auxílio da comunidade, numa sala de aula ao ar livre, num parque, numa praça que as crianças podem ter experiências do lado de fora durante o período que passam na escola, né? Aqui também um outro exemplo de como a gente pode acessar praças e parques já implantados como espaços educacionais, como territórios educativos, pensando numa aprendizagem que visa desenvolvimento integral das crianças e adolescentes. E a gente pode, então, pensar mesmo em estratégias de como a gente pode levar, né, o brincar e o aprendizado para o lado de fora. Então, vejam que essas crianças estão realizando trabalhos de arte que usualmente são feitos dentro da sala de aula e podem perfeitamente ser feitos do lado de fora, né? De uma forma onde as crianças estão muito mais engajadas e envolvidas, né? Aqui também, como eu já mencionei, aquela aula do primeiro ano do ensino fundamental de matemática, e aqui uma aula de crianças mais velhas numa grande arena do lado de fora. Tudo isso também está sistematizado nesse livro que a gente chama de Desemparedamento da Infância, a escola como lugar de encontro com a natureza, que a gente lançou em 2018 e a gente procura divulgar boas práticas, sistematizar marcos legais, trazer conceitos, pesquisas e ferramentas práticas e convidar as escolas para reverem seus espaços, tempos e rotinas para favorecer o desemparedamento da infância. A gente também lançou recentemente um caminho na verdade, duas publicações, o Planejando a Reabertura das Escolas e o Guia de Aprendizagem ao Ar Livre, que foram formas da gente chamar a atenção para como o retorno, né, às aulas após a pandemia poderia ser uma oportunidade da gente repensar as nossas práticas e voltar de um jeito diferente, usando a natureza a favor do desenvolvimento integral. Então, esse guia de aprendizagem ao ar livre tem bem um passo a passo, porque Jundiaí foi um município que tornou isso política pública e a gente sistematizou isso nesse guia de aprendizagem ao ar livre, então ele é bem detalhado, recomendo muito a leitura para quem quer se aprofundar mais nesse tema. E, finalmente, o guia Caminhando Juntos até a Escola, né, que mostra como esse percurso de caminhada até a escola, como isso também pode ser benéfico para as crianças e para as cidades, diminuindo, então, o trânsito, diminuindo a poluição ambiental e apostando na mobilidade ativa como uma saúde, como uma alternativa para crianças e ambientes mais saudáveis. Então, esse guia também está no nosso site e todas essas são ferramentas que a gente gostaria de deixar disponíveis para vocês. Muito obrigada pela atenção durante essa minha apresentação. Esse é o meu e-mail, a gente está à disposição no Instituto Alana para, enfim, conversar, tirar dúvidas. A gente tem duas redes, na verdade, né, o Facebook e o Instagram bastante ativos, com muitas novidades, muitas coisas bacanas sendo sempre publicadas. E esse é o nosso site, onde tem todos esses recursos que eu apresentei aqui hoje, né, www.criançanatureza.org.br. Agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade e a atenção de todos que assistiram até aqui. Muito obrigada.